Há 70 anos atrás, e com intervalo de 48 horas, duas tragédias chocavam o Brasil. 70 anos atrás, duas tragédias da aviação. Vem comigo, esse é o assunto do nosso tradicional vídeo do dia, que hoje, o assunto mais relevante no momento, você sabe, eu converto em vídeo aqui pra você no canal. Já deixa o like se você gosta ou não do nosso conteúdo e vem comigo conhecer esta história, no mínimo interessante. Afonso Apolinário da Silva não sabia exatamente o que acabara de ver da cozinha de casa aos 10 anos de idade, quando pareceu ter virado o dia em pleno início de noite, no dia 28 de julho de 1950. Tem fogo na rua, disse ele. 70 anos depois, é o que lembra ter dito, seguido de um espanto do pai que tomava chimarrão na varanda e achou que um acidente pudesse ter ocorrido no alambique onde momentos antes ele fazia cachaça. O susto passou assim que levantou e viu as chamas, viu que elas vinham do Morro do Chapéu, próximo da propriedade localizada na região que na época pertencia a São Leopoldo e hoje a Sapucaia do Sul. Pai e filho ainda não tinham como dimensionar, mas, menos de 48 horas depois daqueles instantes, a vida de dezenas de famílias gaúchas e parte da história da aviação brasileira mudaria para sempre. Ainda era amargo o gosto da derrota do Brasil para o Uruguai na final da Copa do Mundo em pleno estádio Maracanã, mas nem mesmo o maracanaço tirava os encantos do Rio de Janeiro para os turistas brasileiros naquele início de década de 50. Assim eram os gaúchos de alto poder aquisitivo que fugiram do frio das férias de inverno no Rio Grande do Sul para o calor das praias da então capital federal. Eram integrantes de conhecidas e estimadas famílias de Porto Alegre e de outros pontos do estado, como mostram as edições dos jornais Correio do Povo e também da Folha da Tarde daquela época. Pessoas com o privilégio de ter acesso à aviação comercial da época, mas que também acabaram vitimadas em uma das suas maiores tragédias. Muita gente morreu até hoje vítima de acidente aéreo, né? Que por muito tempo foi coisa de ricos, né? Apenas ricos viajavam de avião, normalmente. E aí os acidentes acabaram levando muitas dessas vidas. Hoje, claro, a aviação é muito mais segura do que era naquela época. As palavras de uma adolescente ilustram o cenário às vésperas do ocorrido, abre aspas. Foi o dia mais formidável do mundo, fiz passeios, apreciei pela última vez a maravilhosa viagem que fiz a esta encantadora cidade e aprontei as malas para voltar ao Rio Grande e rever minhas amiguinhas. Estou louca de saudades, fecha aspas, escreveu em seu diário, dia 27 de julho, Nora Helena Rutfux Fernandes, de 14 anos de idade. Sobre o fim da viagem com os pais e as irmãs ao Rio de Janeiro. Sem saber, as anotações que fez no dia seguinte seriam reveladoras sobre as primeiras complicações do voo de retorno. Aspas, hoje é a viagem de volta, a saída está marcada para as 8 horas da manhã. Levantamos-nos às 6h30, porém às 7 fomos avisados de que o avião só sairia às 13 horas. O atraso relatado pela adolescente e que estaria nas páginas dos jornais nos dias seguintes continuou. Abre aspas. Às 13 horas recebemos novamente aviso de que o avião só sai às 14. Ela anotou então até ser interrompida. Agora são 18h15 já, e o restante da frase escrita pela jovem jamais foi conhecido. O fogo avistado por Afonso da Silva da cozinha de casa, provocado pelo choque do avião com o topo do Morro do Chapéu, queimou o restante das páginas do diário, tirou a vida de 51 pessoas e se tornou a maior tragédia aérea do Brasil até então. As tragédias aéreas que chocam com certeza sempre que acontece, né? Porque muita gente se vai. Em função do atraso, o Lockheed Constellation da Panair, um dos maiores e mais modernos quadrimotores do mundo e uma das maiores companhias aéreas da época, só chegou à noite no Rio Grande do Sul, onde chovia havia dias. As causas do acidente seriam destrinchadas nos dias seguintes, embora sem nunca serem completamente esclarecidas, mas sabe-se que a cerração provocava falta de teto para o pouso. Por esse motivo, o piloto acabou arremetendo na base aérea de Gravataí, atual base aérea de Canoas, onde aviões maiores costumavam pousar em função das condições precárias do então Aeródromo São João, que posteriormente passou a se chamar Aeroporto Salgado Filho e hoje Porto Alegre Airport. Depois das duas arremetidas voando baixo, provavelmente para conseguir ter visibilidade, a aeronave acabou colidindo com o topo do Morro do Chapéu,
a 287 metros de altitude. Os acidentes são importantes também para as melhorias na aviação. Hoje temos muitas melhorias, entre aspas, né, graças aos acidentes, né? Quando acontece este é estudado para que depois os próximos não aconteçam, pelo menos não com a mesma causa, né? A explosão, que provocou um clarão avistado por diversas pessoas na cidade, matou todos os 44 passageiros e os 7 tripulantes do Constellation. 3 motores e parte dos destroços do avião, assim como a maioria das vítimas, foi parar na parte de baixo da elevação, o que, somado à escuridão, ao tempo chuvoso e à precariedade das estradas, tornou dificílimo o acesso ao local da tragédia. Quando as notícias começaram a circular, por volta das 20 horas e 30 minutos daquela sexta-feira, uma multidão se formou em frente ao escritório da Panair e a relação do Correio do Povo, no Centro Histórico de Porto Alegre, a redação, né, foi em busca das informações. Você está acompanhando aí as imagens dos jornais da época, né, a maior tragédia aérea do Brasil, manchete do jornal Correio do Povo daquele ano. Que coisa, né? Vamos seguindo aqui. Enquanto isso, a equipe de reportagem do Correio do Povo, assim como os grupos de busca comandados pelo 19º Regimento de Infantaria, tentavam acessar o local do acidente. Após seguir até São Leopoldo por uma estrada com aspecto de verdadeira romaria em função do ocorrido, os repórteres do jornal haviam percorrido apenas 10 quilômetros de carro pelo caminho, quase intransitável de acesso ao Morro do Chapéu, quando resolveram descer do automóvel e seguir caminhando por cerca de 5 quilômetros, juntamente a dezenas de curiosos guiados por um proprietário de terras que conhecia a região. A inexistência de sobreviventes só foi constatada horas depois. Abre aspas. As primeiras pessoas que conseguiram atingir as proximidades do ponto em que caiu o aparelho gritaram para ver se alguém respondia, o que não se verificou. Foi o que relatou o jornal, informando também que até as 2h30 da madrugada nenhuma vítima havia sido retirada. Afonso da Silva ainda tem em casa a edição do Correio do Povo que circulou no dia seguinte com as primeiras informações sobre a tragédia. Ele lembra bem dessa data, quando foi com o pai até o local do acidente, onde calcula cerca de 5.000 pessoas tentavam se aproximar e eram impedidas pelo exército. Um isolamento havia sido formado para que familiares e curiosos não atrapalhassem o resgate dos corpos, que ainda ocorria, e porque moradores das imediações tentavam furtar objetos pessoais das vítimas e destroços da aeronave sinistrada, cenas que Silva recorda até hoje. A principal memória, contudo, é de ver a tristeza de perto, depois de conseguir passar pelo bloqueio dos militares e ir até o topo do morro, de onde era feita a retirada dos corpos. Dia 30 de julho, o Correio do Povo noticiou que somente 17 das 51 vítimas havia sido identificada no ginásio do 19º RI, com auxílio da Cruz Vermelha de Porto Alegre e São Leopoldo, e também dentistas, já que devido às condições dos corpos, a arcada dentária era o método mais seguro de análise. A demora também se dava porque as chuvas chegaram a interromper os trabalhos. Já se sabia, no entanto, o nome das vítimas, a maioria delas de Porto Alegre, e com sobrenomes conhecidos. Morreram representantes do alto comércio, da segurança pública e doutores que compunham a chamada alta sociedade da época. Aí você está vendo também o retoque do jornal, né, onde tem as fotos das pessoas daquela época, né? E 2 dias depois, uma nova tragédia. Além do número de vidas perdidas, a primeira queda de um dos maiores aviões do mundo, depois de 4 anos de atividade no Brasil, fazia com que o acidente do Constellation repercutisse, inclusive internacionalmente. Um sentimento de pesar tomava conta da capital e de outros municípios, fazendo com que diversos eventos esportivos e sociais fossem adiados. O Estado ainda nem havia terminado o luto oficial de 3 dias decretado pelo governador Walter Jobim, quando nova tragédia, em condições idênticas, chocou a todos. Você imagina, né? Menos de 48 horas depois da explosão do Constellation da Panair, ainda chovia no Rio Grande do Sul, e o senador gaúcho Joaquim Pedro Salgado Filho foi alertado por correligionários do Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, sobre os riscos de voar de Porto Alegre à Fazenda Itu, entre São Borja e Itaqui, onde se encontraria com o então também senador e amigo Getúlio Vargas.
Os dois trabalhavam respectivamente nas campanhas para governador do estado e presidente da república. Primeiro-ministro da aeronáutica e um dos grandes entusiastas da aviação, Salgado Filho, que havia enviado telegramas de pêsames às famílias das vítimas do desastre, tranquilizou os colegas de partido. Kramer informou que o tempo está melhorando. Em último caso, desceremos em Alegrete. Olha só, né? O senador se referia a Gustavo Kramer, que pilotava o bimotor Lockheed L-18, Lodestar, de prefixo PP-SAA. O Cidade de São Paulo do Rio Grande, e que era o próprio fundador da empresa da aviação regional, a SAVAG, Sociedade Anônima Aviação Aérea Gaúcha. Piloto experiente, Kramer havia patrulhado a costa brasileira durante a guerra e conduzia políticos ilustres pelo interior do Rio Grande do Sul, incluindo Getúlio Vargas e Walter Jobim. O Lodestar que pilotava seria inclusive utilizado na campanha de Vargas, mas acabou explodindo antes de aterrissar na sua fazenda. Mais jornais aí pra você, que coisa, né? Pelas notícias da época, a principal suposição foi de que naquele início de tarde de domingo, 30 de julho de 1950, Kramer não conseguiu visualizar a propriedade e resolveu tentar pousar em Alegrete, seguindo o plano mencionado por Salgado Filho. Assim como o comandante do Constellation, da Pan Air, o piloto do Lodestar voou baixo para conseguir enxergar melhor e acabou se chocando com o Cerro dos Cortellini, no Rincão dos Dornelles, a 38 quilômetros de São Francisco de Assis. Imagina a aviação da época, né? Você precisar baixar para poder enxergar. A tecnologia a bordo era completamente diferente, né? Hoje você pilota sem nem enxergar, né? O computador leva o piloto e a aeronave para onde quiser, né? O avião cortou árvores de 30 centímetros de diâmetro e matou 2 vacas até bater no morro, explodindo 3 vezes e incendiando-se por volta das 13 horas. Além do senador e do piloto, morreram 8 pessoas, entre elas o jornalista Paulo de Andrade Job. Prestes a completar 24 anos, o filho do também jornalista Francisco de Paula Job cobria o Senado Federal pelo Correio do Povo e pela Folha da Tarde do Rio de Janeiro e acompanhava a comitiva de Salgado Filho à Fazenda Itu. Novamente, uma multidão se formou em busca de informações, desta vez na frente da sede do PTB e da SAVAG. Também semelhante ao acidente com o Constellation, o acesso ao local e a identificação das vítimas foram difíceis. Foi necessário percorrer uma estrada intransitável e 6 quilômetros praticamente dentro d'água para chegar ao local. É o que relatou a reportagem do Correio do Povo do dia 31 de julho, que circulava enquanto os mortos do desastre anterior ainda eram velados. O senador Salgado Filho, por exemplo, foi identificado por uma correntinha que usava no pescoço e por 2 cartas encontradas junto ao corpo, endereçadas a Getúlio Vargas e a Walter Jobim. Salgado Filho que dá nome ao aeroporto aqui de Porto Alegre, né? E fatores como a dificuldade de acesso aos locais ermos onde os aviões caíram, o estado em que ficaram os corpos, as tecnologias da época e principalmente o passar de tantos anos fazem com que ainda hoje informações não tenham sido totalmente esclarecidas. A maneira pouco imediata de se produzir e consumir notícias de 1950 também contribuiu para isso. No caso do acidente de 28 de julho, com o Constellation, o número total de vítimas mudava de um dia para o outro. O Correio do Povo noticiou inicialmente 49 mortos, divulgando o nome de todas essas pessoas. Em outras matérias de jornal, esse número passava para 50. No dia 1º de agosto, 4 dias depois do ocorrido, e provavelmente com informações mais concretas, veio o dado que pode ser considerado oficial, 51 vítimas. Mas até hoje, há confusão com relação a isso. Afonso da Silva, talvez a única testemunha ocular da tragédia ainda viva, por exemplo, acredita ter sido 52 o total de mortos. Esse tipo de ruído de informação também ocorre com relação a outras questões, como do fato que ocasionou o acidente. À época havia moradores da região metropolitana de Porto Alegre que afirmavam que o Constellation havia pegado fogo ainda nos céus, antes de se chocar com o Morro do Chapéu, ou que um dos foguetes de magnésio utilizados para iluminar a pista de pouso teria causado as chamas. Essa confusão
foi esclarecida junto às primeiras notícias por um especialista ouvido pelo Correio do Povo, que explicou que, à noite, os tubos de descarga da aeronave expeliram várias línguas de fogo. Segundo ele, o real motivo da tragédia era mesmo a colisão. Mas nem por isso as dúvidas terminaram. E sabe-se que o voo realmente atrasou. Conforme o CP do dia 30 de julho de 1950, o Constellation deveria ter partido do Galeão, no Rio de Janeiro, às 9 horas daquela sexta-feira, e saiu apenas às 15h20, mas o que aconteceu depois disso é um pouco nebuloso. Ainda segundo a reportagem, pode ter ocorrido um desarranjo no rádio de bordo, já que o comandante teria reclamado que suas mensagens não eram respondidas pela torre de Gravataí, que por sua vez afirmava o contrário, tendo registrado a última comunicação às 17h20. O piloto, aliás, gera curiosidades à parte. Eduardo Henrique Martins de Oliveira, conhecido como Comandante Edu, estava prestes a completar 10.000 horas de voo e, além de profissional experiente, era uma célebre figura no Rio de Janeiro. Foi criador do Clube dos Cafajestes, formado por jovens de classe alta como Carlinhos Niemeyer, Mariozinho de Oliveira, Ibrahim Sued e o craque do Botafogo, Heleno de Freitas, que agitavam a noite carioca nas décadas de 40 e 50. A tragédia, ou a trágica morte de Edu, viraria inclusive tema de música. Oi, zum, 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 zum. Tá faltando um. Bateu asas, foi embora, não apareceu. Nós vamos sair sem ele. Foi a ordem que ele deu. Cantava Dalva de Oliveira no carnaval do ano seguinte. A fama de Eduardo Henrique Martins de Oliveira também é motivo de rumores envolvendo o acidente. E na internet é possível encontrar discussões sobre a conduta do piloto em seu último dia. A pesquisadora e professora de História da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC-RS, Cláudia Fay, que tem experiência na área da aviação civil, comenta que existiram boatos de que o comandante Edu teria pressa para aterrissar e retornar para o Rio de Janeiro, além de que sua insistência em pousar o Constellation, mesmo com mau tempo, poderia revelar um excesso de confiança. Ela salienta, no entanto, que não há como saber exatamente o que ocorreu. As investigações não foram muito adiante em função, por exemplo, da escassez tecnológica da época. Mau tempo e falta de visibilidade foram as causas apontadas pela PENER. Naquela época, voar era, por um lado, a velocidade para chegar, né? Chegava-se mais rápido, porém, do outro lado, a chance de você não chegar era enorme, né? Então, realmente, eram épocas completamente diferentes. Voar era algo mais complicado do que é nos dias atuais. Você que conhece algo sobre essas histórias aí, já deixe seu comentário aqui embaixo. Deixe seu like para sabermos do que você está achando dessa matéria. Inclusive, acesse nosso site, divulgueconosco.com.br, no Google Divulgação by Ariel. Lá tem as principais notícias e informações do dia. E de todas estas eu escolho aquela que eu achar ou julgar mais interessante. Hoje é essa, amanhã será uma diferente. Então a principal, a mais interessante do dia, vira vídeo. Uma oportunidade ótima de você ficar sabendo. Mas para ficar sabendo, você precisa estar inscrito aqui no canal do YouTube, com o sininho ativado e clicado em todas as notificações, tá bom? Deixa o like também ou dislike para que possamos crescer aqui com o nosso canal. E no site você pega todas as notícias, as principais do dia, mastigadinhas para você. Acesse nossa loja também de computadores e periféricos, site hospedagem.com.br/loja, no Google, ou melhor, no Google é o site anterior, né? Divulgação by Ariel, você acha o nosso site, e site hospedagem.com.br/loja, pode digitar assim mesmo no Google ou diretamente na barra de navegação, que você acha a nossa loja voltada para a informática. Computadores, celulares e tudo que você precisar, loja virtual, site, hospedagem de sites, streaming de áudio, enfim, tudo nessa área, tá bom? Aguarde sua visita, aguarde seu contato. As condições climáticas realmente foram um problema para a aviação naquela semana. No dia seguinte, algumas cidades gaúchas ficaram sem teto e 2 aviões da Varig chegaram a regressar a Porto Alegre. Em meio a este cenário, provavelmente potencializado pelo pânico que se formou em função de 2 tragédias em um período tão curto, chegou a circular durante aqueles dias um boato de que outra aeronave havia caído em Curitiba, o que acabou sendo desmentido em reportagem do Correio do Povo. Imagina quem porventura tinha viagem marcada ou iria talvez viajar naquele momento, né? Com 2 tragédias dessa, fica imaginando, né?
Independente de ter havido erros por parte do piloto da Penair, quando avistou o monte, o comandante aumentou a velocidade do avião para tentar desviar, o que acabou aumentando a força da colisão. Abre aspas, o outrora belo e altivo Constellation nada mais é do que um amontoado informe de ferros retorcidos, escombros fumegantes e tristonhas cinzas, fecha aspas, narrou com pompa típica de textos da época a reportagem do Correio do Povo, que também informou que a causa mortes da maioria das pessoas foi o choque com o Morro do Chapéu. O ponto exato da batida, por sua vez, também é motivo de confusão. Em sites e blogs de aviação ou em matérias jornalísticas, o Morro do Chapéu é por vezes chamado de Morro das Cabras. Há, no entanto, quem diga que são duas elevações distintas e ainda quem as confunda com o Morro de Sapucaia do Sul, perto dali. Tem muito acidente que ocorreu aos moldes desse, né, onde o avião se choca com morros, né? Exemplo, aquele acidente dos Mamonas Assassinas, né? Uma matéria de 30 de julho de 1950, com informações do jornalista Flávio Alcaraz Gomes, parecia solucionar as dúvidas. O Morro das Cabras, segundo ele, se tratava de uma massa rochosa composta por lajes de grés e castigada pelos efeitos corrosivos da erosão. Já o Morro do Chapéu, onde o bojo do Constellation colidiu, ficaria apenas cerca de 30 metros para o lado, formando entre as duas extremidades um precipício, onde a maior parte dos destroços e corpos das vítimas caiu. Abre aspas, o avião buscou seu próprio túmulo, fecha aspas, simbolizou o título de uma das reportagens. Que coisa, né? Mas ao se aproximar do Morro do Chapéu, 70 anos depois, a reportagem encontrou mais dúvidas do que respostas. De acordo com proprietários das terras da encosta, Morro das Cabras se trata apenas de um apelido de uma das coxilhas do Morro do Chapéu, assim chamada devido a animais que eram criados por jesuítas que foram expulsos do local por bandeirantes. Legal, né? Bacana, não o fato em si, mas navegar por informações nesse sentido, só a mídia consegue nos trazer algo assim, imortalizar histórias como essas, né? Para que jamais caiam no esquecimento. Já finalizando aqui nosso vídeo, além de todas as semelhanças com a tragédia do avião da Penair, o acidente que ocorreu menos de 48 horas depois também está repleto de questões não respondidas e curiosidades. Gustavo Kramer, por exemplo, era um piloto experiente e habilidoso, acostumado a voar pelo interior gaúcho, tanto que hoje dá nome aos aeroportos de Rio Grande e também de Bagé. Por que então teria se arriscado voar tão baixo? Resta especular, como faz a professora Cláudia Frei, mencionando que é possível que o comandante tenha tomado a decisão de insistir em pousar por não querer atrasar ao transportar um político importante em campanha. Olha só, né? Fato curioso este noticiado foi de que as últimas palavras de Salgado Filho, em função da convenção estadual do PTB, que o indicou a sucessor, ou melhor, a suceder, né, o governante Walter Jobim, foram: agora já posso morrer no Rio Grande. A maior curiosidade do acidente do Lodestar da Savag, sem dúvidas, está na história de que o senador Salgado Filho deveria estar entre os passageiros a bordo do Constellation no dia 28. Mas acabou não embarcando. Quem gosta daquelas histórias, acredita naquelas histórias de que quando chegar a hora não tem o que fazer, isso aqui é um prato cheio, né? Ele escapou assim de um desastre aéreo e morreu em outro 2 dias depois, né? Nas reportagens do Correio do Povo e da Folha da Tarde dos dias seguintes não há nenhuma referência ao fato, que no entanto pode ser encontrado na edição do Jornal do Brasil de 31 de julho de 1950. De acordo com o periódico, o presidente do PTB tinha necessidade de embarcar com urgência do Rio de Janeiro para Porto Alegre, de onde depois seguiria para encontrar Getúlio Vargas e solicitou a Penair passagem para viajar no Constellation, que cairia horas depois. A empresa informou que todas as passagens haviam sido vendidas e só seria possível embarcar caso algum passageiro desistisse da viagem. Isso também acontece muito, né? Alguém se salva e alguém se mata porque alguém desiste e daí alguém embarca, né? Abre aspas. Felizmente para o senador Salgado Filho ninguém desistiu e o parlamentar, embora contrariado, teve que aguardar o outro aparelho, fecha aspas, informou a nota da publicação. A notícia do Jornal do Brasil mostra a estranha coincidência
de sorte e azar, envolvendo justamente o primeiro-ministro da Aeronáutica. Por outro lado, além de não haver menção a isso nas edições do Correio do Povo e da Folha da Tarde, no site do Senado está disponível o pronunciamento do então senador Pedro Simon, de 13 de agosto de 2000, em que diz que também se comentou na época que a história não passou de um boato que ocorreu no Rio de Janeiro. Em função desses desencontros, o caso, além de curioso, não é tão simples de ser comprovado. Claro que não, né? 70 anos depois. Há, porém, muito mais indícios do que a curiosidade, de que a curiosidade seja verdadeira. Ela virou tema de um vídeo com mais de 400 mil visualizações no canal Aviões e Músicas, que conta com mais de 1,3 milhão de inscritos no YouTube e reúne centenas de histórias sobre a aviação. Quem gosta de aviação, esse canal eu acompanho muito, é muito interessante. Ele traz muitas histórias bacanas sobre a aviação. Eu não ia comentar, mas já que foi citado aqui o canal dele, eu quero citar o seguinte: o proprietário do canal, ele fala muito o seguinte, que a mídia, que ele se assusta com o que ele lê na mídia, nos momentos seguintes aos acidentes de avião, a quantia de barbaridades que por lá aparecem, que são veiculadas por pessoas que não entendem de aviação, e sim de trazer notícias, né? Ele fala muito isso. E a mídia, claro, faz o seu papel, até porque a mídia quer mostrar a informação logo que acontece o fato. Isso sempre será assim, sempre foi e sempre será assim, é evidente. Nas primeiras minutos, horas de um acidente, você vai errar, fatalmente você vai errar. É o preço que você paga para querer ter a informação. Você que lê as notícias, que assiste as notícias, você toparia esperar uma semana para ficar sabendo da informação, só para ter os fatos mais verídicos? Não, né? Você quer a informação na hora. Então, temos que aceitar isso, né? Então, para comentar, esse canal aí, Aviões e Música, traz muito essa questão aí. Acesse se você gosta do assunto. Bom, em entrevista ao Correio do Povo, o Lito Souza, que é o dono do canal, criador do conteúdo, né, explica que as informações são conflitantes, mas que existem 3 versões principais, todas dando conta de que Salgado Filho realmente escapou do Constellation da Pener. A primeira, segundo Souza, é que o senador se atrasou e perdeu o voo. Outra é a publicada pelo Jornal do Brasil, relatando que o avião estava lotado e que acabou viajando em aeronave da Varig. Já a versão utilizada no vídeo explica, né, é a que consta no livro O Rastro da Bruxa, História da Aviação Comercial Brasileira, do comandante Carlos Ari Germano da Silva, e nela o piloto cedeu a sua passagem a um amigo que tinha mais pressa. Inclusive o canal Esse Aviões e Música, o rapaz ele é profundo conhecedor da aviação, né? Não é simplesmente alguém que traz conteúdo, ele é um mecânico de aviões, então ele tem bastante conhecimento na área. As 2 tragédias ocorridas em um intervalo de 2 dias no Rio Grande do Sul provocaram importantes discussões sobre a aviação comercial. Ganharam espaço nas páginas, jornais, notícias sobre a importância de melhores condições aeronáuticas no estado. Pouco mais de um ano depois, o então Aeródromo São João, em Porto Alegre, foi rebatizado com o nome da mais ilustre vítima daquele acidente. Tornou-se Aeroporto Internacional Salgado Filho, e recebendo importantes obras nos anos seguintes. Abre aspas, estes acidentes, por terem entre suas vítimas pessoas influentes da sociedade e políticos famosos, foram importantes não para a segurança da aviação como um todo, mas para levar a infraestrutura aérea mínima que já existia no Sudeste à região sul do país. É o que eu comentava antes, né? Fecha aspas, avalia o Lito Souza, que além de ser criador do canal YouTube, tem 30 anos de experiência em manutenção de aeronaves. Com mais de 600 vídeos descomplicando a aviação, ele concorda que há uma dificuldade grande em analisar tragédias aéreas desse período, em função da falta de metodologia e padrões que haviam sido criados através da Convenção de Aviação Civil de Chicago, em dezembro de 1944, e que ainda estavam em desenvolvimento. Também acha injusto colocar toda a responsabilidade dos acidentes em erros humanos. Abre aspas, vou mais longe. Usando nossos níveis de segurança atuais, nenhum dos aviões teria decolado para voos com mau tempo. E além das evoluções regionais ocorridas em decorrência das tragédias, nas décadas seguintes a aviação mundial teve uma série de inovações importantes em infraestrutura aeronáutica, navegação e tecnologias embarcadas. De acordo com Souza, no início da década de 50, os aviões eram localizados através de sinais de estações de rádio AM das cidades e os cálculos eram feitos utilizando
velocidade e cronômetro, olha só, né? Em dias de condições climáticas desfavoráveis, como no final daquele mês de julho, além da baixa visibilidade, havia interferência nos sinais de rádio. Abre aspas. Hoje os aviões são autônomos em matéria de localização, usando não só sinais de GPS, como computadores inerciais, que não dependem de qualquer sinal externo do avião. Além disso, equipamentos de alarme de colisão contra o terreno existem como equipamento de série desde a década de 90, o que reduziu praticamente a zero colisões em situações de baixa visibilidade, explica ele. Professor do curso de Ciências Aeronáuticas da PUCRS, o Guilherme Silveira, detalha que a aviônica, tecnologia eletrônica embarcada, passou por muitas evoluções. De acordo com ele, hoje quase a totalidade dos aviões possui EGPWS, sigla para o Sistema Melhorado de Alerta de Proximidade do Solo, que apresenta uma espécie de mapa com todo o terreno ao redor da aeronave e emite níveis de alerta, avisando quando estiver indevidamente baixa, com risco de colisão. O equipamento possui uma database mundial, base de dados mundial, dando informações fidedignas para o piloto, que consegue saber sua posição em tempo integral. Esse tipo de advento, porém, é recente, se comparado à década de 50. Na época, explica o professor, não havia nem a versão anterior do sistema chamado GPWS, presente somente a partir dos anos 60, que emitia uma onda de rádio em direção ao solo e retornava para o avião. É o que dizíamos antes, né? Era outra época, sem dúvida. E esse tipo de evolução, conforme Silveira, diminuiu consideravelmente o Controlled Flight in Terrain, que é a categoria de acidentes em que se enquadram as tragédias de julho de 50, quando a aeronave se choca com um obstáculo mesmo estando controlada. Antes das inovações tecnológicas, explica, os procedimentos eram baseados no próprio painel e a necessidade do piloto visualizar a pista era muito maior. Ainda que até hoje o comandante tenha poder de decisão sobre a possibilidade de aterrissar ou não, a segurança do equipamento é muito maior. Quanto maior a precisão do procedimento de pouso, mais baixo e perto da pista é o requisito dele precisar enxergar para pousar, afirma Silveira. E agora sim, para finalizar aqui o vídeo, além dos recursos de segurança que garantiram mais autonomia às aeronaves, ocorreram melhorias em procedimentos de navegação. É o caso do ILS, Instrument Leading System, sistema instalado na pista dos aeroportos que propicia informações laterais e verticais para pouso. Conhecido popularmente como antineblina, este equipamento possui 3 categorias. Porto Alegre, por anos, contou apenas com a categoria 1, que, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, não permite pousos com um teto inferior a 60 metros e visibilidade menor que 800 metros. Somente em 2014, a capital passou a contar com a categoria 2, que reduz essas distâncias pela metade. Há ainda o ILS K3, dividido em subcategorias que chegam a possibilitar aproximações por instrumentos com visibilidade zero. Dá para ver então que mudou muita coisa, né? A aviação hoje tem uma segurança infinitamente maior do que tinha naquela época. Espero que você tenha gostado dessa história, tenho certeza que a maioria de vocês que assiste o vídeo não sabia. Esse é o objetivo do canal, trazer informação para você. Hoje foi este o assunto que eu escolhi. Há 70 anos, 2 tragédias aéreas no Rio Grande do Sul chocavam o Brasil. Em um intervalo de menos de 48 horas, 2 aviões caíram em condições idênticas e sem deixar sobreviventes. Loucura, né? Deixa o like se você gostou do vídeo e o dislike caso não. Muito importante para sabermos se o nosso conteúdo é relevante e também se você gosta, nos faz subir mais lá nas pontuações do YouTube, tá bom? Um abraço do Ariel Sebo, obrigado e até o vídeo de amanhã. Aguardo você na audiência.